Muito obrigado por aqui estarmos. Obrigado, Senhor, pela chuva que cai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que em nós tem operado, Senhor, dia após dia. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos protege. O Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Em nenhum momento o Teu cuidado nos abandona. Em nenhum momento a Tua mão deixa de estar sobre nós, nos protegendo, nos cuidando, Senhor. E como é bom sentir esse Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigado. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler Salmo de número 95, versos de 1 a 7. Salmo 95, versos de 1 a 7. 95, de 1 a 7. É um convite do Senhor para juntos exaltarmos o seu nome. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Quero convidar você a ficar em pé e logo depois estaremos cantando, louvando ao Senhor. Vamos ler juntos Salmo 95, de 1 a 7. Leiamos. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? Isso. Esse texto ele é precioso porque ele mostra quem é Deus, que é o Deus criador de todas as coisas, esse Deus digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e também ele mostra esse Deus que cuida de nós, porque nós somos ovelha do seu aprisco, ovelha do seu rebanho, nós somos ovelhas a quem ele cuida, a quem ele conduz, e aí vem o convite, ó vinde, exaltemos, cantemos, adoremos ao Senhor, a esse Deus que cuida de nós. É isso que nós vamos cantar agora, dizendo ao Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, e queremos, Senhor, que Tu venha a nós e nos fale, e nos mova, e faça em nós a Sua vontade. Vamos cantar então. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Mais uma vez, declare. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Que os nossos corações estejam abertos para contemplarmos a glória do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Diga ao Senhor, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Mais uma vez, te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém? Como é bom podermos declarar isso ao Senhor, dizer que Tu é a honra, Tu é a glória, porque realmente é. Não há nada nem ninguém merecedor de toda a nossa devoção, nossa adoração, nossa dedicação, a não ser o nosso Senhor. E o Senhor, Ele tem demonstrado profunda compaixão por nós, dia após dia. Em todo momento, o Senhor cuida do seu povo. Em todo momento, Ele tem sido esse pastor que cuida das suas ovelhas, que cuida do seu rebanho. Ele é o nosso protetor. E é o que vamos cantar agora. Ao Senhor pra sempre.
mas só. Ele é a nossa felicidade. Você me faz feliz. O Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Não me abalarei. Não me abalarei. Do Senhor direi, meu protetor, minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Minha força, minha vida és. Eu me rendo a ti, meu abrigo, torre forte, meu ajudador. Já não estou mais só. Ajudador, já não estou mais só. Ajudador, já não estou mais só. Hoje é domingo, estamos começando mais uma semana e talvez você tenha entrado aqui feliz de estar na casa de Deus, mas preocupado com algum assunto dessa semana, algo está pesando o seu coração e eu quero dar para você a oportunidade de você colocar diante de Deus a sua oração. Se você quiser ter esse momento a sós com Deus, você pode se sentar e pode fazer essa oração só você e o Senhor nesse momento. Mas se você quiser compartilhar com alguém, quiser fazer uma dupla de oração, você também pode fazer nesse instante. Aproveite esses momentos, esses minutinhos, para fazer essa oração do Senhor. Lembre-se de tudo isso que você acabou de cantar, de que o Senhor é o nosso protetor, de que Ele te ajuda, de que Ele vai com você. E agora então, ore ao Senhor, coloque a sua oração diante de Deus, toda a sua angústia, aquilo que te preocupa, porque Ele é o teu ajudador, Ele é a tua rocha, Ele é aquele que você pode confiar. Ore ao Senhor nesse instante.
Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha Pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Toca nessa hora, Me chama para fora, ressuscita-me. Vamos ficar em pé? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Me Toca nessa hora, chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
ressuscita-me. Convidar o Kleber para vir aqui. Kleber, faz uma oração para a gente nesse instante. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dadas a Ti, Senhor, pois só Tu, Senhor Jesus Cristo, só o Teu nome é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Senhor, quando Lázaro ouviu a voz do Senhor, depois de 4 dias, aonde só o Senhor pode chamá-lo, de onde só Jesus pode nos tirar. Muitas vezes estamos com uma pedra, Senhor, com algo que nos incomoda, com um problema que só o Senhor pode ver. Muitas vezes é um problema que já cheira mal, Senhor, conforme diziam aquelas pessoas que já não tinha mais jeito, que já estava tudo acabado. Mas quando Lázaro ouviu a voz do Senhor, quando ele ressuscitou, houve uma nova vida para aquele homem, Senhor. Nesta noite, Senhor, neste culto, Senhor, nesses louvores, na igreja aqui reunida, na palavra que vai ser trazida, há uma esperança para aquele que ouve, há uma vida nova. Hoje pela manhã nós ouvimos a palavra lá de Romanos 12, Senhor, para a renovação, para que nós experimentássemos a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor, ó Pai. Enche os nossos corações com a Tua paz e com a Tua alegria, que o mundo não vê e nem conhece, Senhor, mas que vem de Ti, Senhor. Sê com esta amada igreja, sê com o pastor Hugo, dá descanso ao Teu servo, nestes poucos dias, Senhor, a sua família, a sua esposa, a sua filha, Senhor, aquele lar, Senhor. Obrigado, porque o Senhor o trouxe até aqui, para continuar fazendo a Tua obra. Deus Altíssimo, sê com a vida do pastor André e da sua casa, Senhor. Usa-o conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme sempre o Senhor ousou, Senhor. Usa tremendamente, Senhor, por termos carência e somos sedentos de ouvir a Tua palavra. Sê com esta igreja, abençoa a vida do pastor Heitor, que está aqui conosco, com cada irmão. Obrigado por o Senhor ter trazido novamente o irmão Douglas, Senhor, aqui, para juntos louvarmos e agradarmos ao Teu nome, Senhor. Sê com cada irmão que veio aqui, sê com os visitantes que estiveram aqui pela manhã. Nós encontramos ali fora o irmão Ricardo, e ele falou assim: o lugar que eu sentir a presença de Deus é o lugar que eu vou ficar. E quando ele estava falando juntos ali, nós sentimos a presença de Deus. Então, aonde ele estiver, se ele entrar aqui nesta igreja, que o Senhor se manifeste como sempre tem feito em nosso meio, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos dedicar agora ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto cantamos, os irmãos poderão assim então dedicar ao Senhor. Os irmãos podem cantar sentados agora, já ficaram bastante tempo em pé, não é verdade? Então vamos cantar mais uma vez ao Senhor nesse instante. Só deixa eu me organizar aqui só um pouquinho para essas folhas não caírem de novo, tá bom? Queremos dar o nosso melhor ao Senhor.
tua misericórdia vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar e derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Amém? Chamar o pastor Heitor aqui, fazer esta oração de consagração ao Senhor, e logo após ele vai apresentar o pregador dessa noite, que é tão desconhecido nosso, né? Ok? Mas o pastor Heitor estará fazendo essa oração de consagração ao Senhor. Vamos orar. Chama já o pastor André. Vem para cá, pastor André, por favor. A gente já ora já por ele. Aproveita o ensejo. Vamos orar. Agradecer a Deus pelos dízimos, ofertas e vidas. Pela vida do pastor André. Pastor André, todos já conhecem. É só filho de Simval e Eni, né? Nosso diácono, nossa tesoureira ali. Que Deus esteja abençoando toda a família. Anacleto, não é isso? É Anacleto. Oliveira, tem Oliveira também, não? Ferreira de Oliveira. Anacleto é do Jefferson, do Petete. É que no e-mail eles botam Anacleto, eu não entendo isso não, mas tá tudo, é a minha família, né? Tá tudo em casa. Vamos orar então aqui pelo pastor André e orar também, agradecendo a Deus pelos dízimos, pelas ofertas e vidas nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Pai, pelos dízimos, ofertas e vidas nas mãos do Senhor. Nós, ó Deus, Te agradecemos, ó Pai, porque o que nós fazemos aqui ao dizimar é tão somente devolver, Senhor, algo que não é nosso, Deus,
algo que pertence ao Senhor, pois o Senhor tem nos dado muito mais do que apenas 10%, Senhor. Quando o Senhor se entregou naquela cruz, o Senhor entregou 100%, Pai. Não foi 10, não foi 90, mas 100%. Obrigado, Deus, por essa entrega maravilhosa. Obrigado, Deus, pela vida de Jesus. Obrigado, Deus, pela ressurreição de Cristo. Obrigado, Deus, porque hoje, se somos igreja, é pela graça do Senhor Jesus que nos concedeu tamanha bênção para que aqui estivéssemos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos também pela vida do pastor André. Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor continue a abençoar a sua vida, sua família, seus filhos, ministérios, Senhor, esposa. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, usa teu servo nessa noite, Deus, como tem sido até aqui, como tem usado até o dia de hoje, Senhor, e assim o será para todo sempre. Que através da palavra do Senhor, do seu Espírito Santo, Deus, sobre a vida dele, ao entregar o teu recado para nós, estejamos com os corações abertos, com as mentes abertas e principalmente, Senhor, dispostos, ó Deus, a colocar em prática todo o aprendizado que nos será trazido nessa noite, assim como foi nessa manhã e assim como tem sido ao longo de 92 anos da Igreja Batista do Calvário. Em nome de Jesus, usa na unção e na ação do teu Espírito nessa noite o teu servo e fala conosco em nome de Cristo Jesus. Amém. Tá beleza. Não, tá bom. Obrigado. Boa noite. Graça e paz. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, versículo 52. Enquanto os irmãos abrem, quero agradecer ao pastor Hugo a oportunidade, o convite de ministrar a palavra nessa noite. É um desafio muito grande, irmãos, abrir a Bíblia, ministrar a palavra de Deus. Então, concordando com a oração do pastor Heitor, que o Espírito Santo nos conduza e ele seja o agente comunicador dessa noite. Amém? Lucas 2, versículo 52. Vamos ler bem forte, todos em uma só voz. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, é um texto que é muito usado, pelo menos nessa minha caminhada aí como cristão, em aniversário de criança, né? Ministério infantil. Mas esse texto ele tem me incomodado ao meu coração desde a virada do ano. Eu virei o ano na casa da minha tia, em Vila da Penha, e minha mãe, ela falou assim para minha tia, falou, não, o André vai dar uma palavra. Eu até brinquei com ela, pô, como assim? Não falou nada, mas já estava preparado já, mãe. Eu falei brincando, porque Deus já estava me incomodando de uma maneira tal que minha tia nos convidou, foi eu e minha mãe, nós fomos na casa de um vizinho dela, de apartamento, para orar pela família, uma família cristã. Eu orei pela família e agora, em menos de uma semana, eu fiz amizade com o Fernando e ele me mandou uma mensagem assim, André, muito obrigado por ter orado pela minha família, para que a minha família tenha maturidade espiritual. Vocês percebem que na minha oração, a palavra de Deus, esse texto ele já estava presente. A ideia dessa mensagem tem a ver com isso, com maturidade espiritual, não somente com maturidade espiritual, mas como o próprio texto diz, com sabedoria e com a graça e o favor de Deus sobre nós. A mensagem era sobre isso. E ela veio ao meu coração após o Natal. Eu dei até o título dessa mensagem de Depois do Natal. O que acontece com as nossas vidas? Vou botar o relógio aqui, senão eu perco a hora. O que acontece com a nossa vida depois do Natal? Depois do Natal é a virada de ano, pelo menos no nosso Natal, né? Após a gente chega ao fim de ano. E no fim de ano a gente faz muitos planos. A gente planeja, alguns dizem que vão deixar de fazer alguma coisa. Não, vai cair não. Alguns dizem
que vão deixar de fazer alguma coisa, e outros fazem planos para fazer alguma coisa, né? Com certeza, se a gente parar e perguntar aqui, vamos ter diversos planos. Eu tenho alguns. Um eu já conquistei, comecei a trabalhar dia 2 de janeiro. Propósito de Deus, estava orando. Era propósito da nossa família começar a trabalhar, meu e da Débora. Melissa também estava orando por isso, e Deus atendeu. Um objetivo foi alcançado. Tem alguns outros, e eles estão diante de Deus. Mas o que acontece? Não sei se vocês são assim, mas eu desanimo muito fácil. Tem alguém aqui que se identifica comigo, dá um sorriso. Deixa eu ver. Tem. Então, eu desanimo fácil. Então, Deus começou a colocar isso no meu coração. A mensagem, o cântico que acabamos de cantar, diz que o meu melhor eu quero te dar. O cântico começa assim, né? Não começa assim? O meu melhor quero te dar. Isso me incomodou muito, porque eu tenho 42 anos e aí uns 28 de convertido. E algumas coisas que eu fazia enquanto imaturo, eu não posso mais fazer. Eu não posso me dar ao luxo de virar o ano, planejar e não conseguir com 42 anos de idade. Eu tenho me cobrado, e eu entendi isso a partir desse texto, que eu preciso ir crescendo. Quando eu olho para esse texto, o texto diz que Jesus ia crescendo. Eu não sou bom de português, mas eu fiz grego no seminário, e para preparar a mensagem eu preciso estudar, né? Claro. E esse verbo ia crescendo, o verbo que está ali, eu não sei o verbo no grego, não sei pronunciar, mas ele está conjugado no indicativo imperfeito. É um tempo verbal empregado para referir a um fato inacabado do passado. É um verbo que trata da continuidade. Então, o texto não diz que Jesus cresceu. Jesus ele chegou a um determinado conhecimento de sabedoria, que é o primeiro ponto, e parou. O texto não diz que ele cresceu em estatura, e aí a gente vai tratar essa estatura em uma outra perspectiva, e ele parou de crescer, porque o cresceu limita. O ia crescendo, ele comunica para a gente, é o que chamou minha atenção no texto, é que há uma dedicação de Jesus em continuar. Essa palavra ela tem sinônimos. Ela é crescimento, ela é progresso e avanço. É algo contínuo. Jesus ele não cresceu e parou. Isso traz algo de impacto ao meu coração, porque eu não posso me dar ao luxo de estagnar na minha vida cristã. Eu não posso me dar ao luxo de chegar em determinado momento, e isso aí não importa a idade. Eu acho que nos 74 anos do meu pai, acho que foi ano passado, o que eu preguei, que eu dei uma palavra lá sobre Caleb, foi ano passado? Não, né? Eu não lembro. Foi um pouco desses poucos últimos, meu pai já estava avançado de idade, né? Está com 74. E de dias, né? A Bíblia fala avançado em dias. E eu dei uma palavra lá sobre Caleb. Caleb, com 80 anos, ele tinha propósito de vida, ele fazia planos. Então, assim, a idade não é um limitador e ela não pode nos estagnar. Então, eu estou com 42, talvez aí na metade da vida, Deus, não sei o que Deus tem para mim. Eu tenho um amigo perdeu um filho, né? Eu fui no enterro do filho dele, tem menos de 30 anos, o filho dele, hoje. E a gente planeja, mas a gente não sabe enquanto a gente vai. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos nos dedicar em progredir. Se a gente diz que a gente quer fazer o melhor, isso nessa música a gente falou também, ela tem umas pitadinhas dessa mensagem, de querer ser igual a Cristo, não falamos nessa música? Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus ele não aceitou determinada meta, ele não parou pelo caminho. E a gente fala assim, poxa André, você está falando de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Esse é um pensamento equivocado. Quando a gente olha para Jesus e a gente acha que a gente não pode chegar e fazer o que ele fez, a gente está indo contra o que a palavra de Deus diz. Nós temos textos de Filipenses 2, do 6 ao 8, diz assim, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, igual a gente, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Jesus era igual a mim e igual a você. Hebreus 4,15 diz assim, como nós, passou por todo tipo de tentação. A palavra está dizendo que Jesus era igual a você, igual a mim e igual a você.
sujeito às mesmas paixões. A gente tem um outro texto, João 14, versículo 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. A única coisa que Jesus fez e que nós não podemos fazer é morrer na cruz, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados, algo que nós não poderíamos fazer, porque Jesus, como a gente leu em Hebreus 4, ele não pecou, então foi um sacrifício eficaz e suficiente, é algo que a gente não podia fazer. Mas a vida que Jesus viveu, ele viveu para que nós o imitássemos. Lucas 9, 23, ele falou, vem, segue-me, me acompanha. Na última vez que eu preguei aqui no culto jovem, eu falei, é um texto que eu vou citar sempre, sempre, porque Jesus nos convida a imitá-lo. Então, o que Jesus fez em seu ministério, nós podemos fazer também. Só que esse texto, ele não está dentro do ministério de Jesus. Por isso que eu estou pregando sobre ele. O texto está dizendo como Jesus se preparou para o ministério. A gente vai falar assim, poxa, André, mas a igreja tem 92 anos, né? A igreja era para estar pronta. Só que a gente vai ver isso também no último ponto da mensagem, que às vezes a gente comete deslizes no meio do caminho. Com certeza nós, enquanto Igreja Batista do Calvário, nós nos desviamos no meio do caminho. A quantidade de pessoas, o pastor falou algo parecido na manhã, a quantidade de pessoas que nós temos hoje aqui, numa igreja de 92 anos, ela aponta para algo que nós fizemos que nós não deveríamos ter feito, porque senão nós não teríamos esse número aqui. Porque um corpo, como a gente vê no próprio texto, um corpo ele cresce. Um corpo naturalmente saudável, ele cresce. Nós precisamos crescer. A ideia dessa mensagem tem a ver com isso também, preparar a gente para exercer o ministério que Deus tem proposto para a gente. Só que essa mensagem, ela se aplica a nós enquanto indivíduos, mas ela se aplica a nós também enquanto igreja. Porque enquanto indivíduos, nós somos seguidores de Cristo, e nós temos um objetivo de fazer o que Jesus fez, de imitá-lo. Mas enquanto igreja, nós somos corpo de Cristo. Nós temos dois textos de Paulo, um à igreja de Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 27, Paulo diz assim, ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Percebe que Paulo, ele está dizendo que nós temos nossas individualidades, porque ele fala que cada um de vocês individualmente, então nós temos a nossa responsabilidade enquanto cristãos, mas ele fala que também nós somos corpo de Cristo. E um corpo, como eu já disse, ele cresce, ele se desenvolve, e ele tem, enquanto corpo de Cristo, nós temos responsabilidades, e as mesmas responsabilidades que nós temos enquanto indivíduos, nós também temos enquanto igreja de Cristo. O outro texto, Romanos 12, do 4 ao 5, assim cada um de nós temos um corpo, nós indivíduos, nós temos um corpo, com muitos membros, e esses membros, eles não exercem todos a mesma função, cada parte do nosso corpo tem sua função. Assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Queridos, o que nós somos individualmente, vai refletir e vai influenciar no que a igreja é. Porque e aí eu vou pegar os textos, né, de Lucas 2,52, e que Provérbios usa muito, o antônimo de sábio. Se eu sou um tolo, isso vai refletir na igreja. Porque quando alguém chegar aqui, eu vou me comportar como um tolo, eu vou falar como um tolo, eu vou pensar como um tolo, isso vai ficar perceptível. A imagem que a igreja vai ter é a que eu vou refletir. Então a minha responsabilidade enquanto indivíduo reflete num todo da igreja. A igreja ela vai ser conhecida. E aí nós temos algumas igrejas, né, que são conhecidas. O Kleber orou, né, para que nós sejamos uma igreja que ame, né? Como que você fez a oração? Eu esqueci, mas você falou algo na sua oração. Não lembro. Não, mas você falou que quando o rapaz entrou aqui, ele percebeu a característica da igreja. Sim, ele percebeu a presença de Deus nessa igreja. Isso é uma característica. Aí lembramos, né? E lá fora. E não é a primeira vez. Numa das primeiras vezes que eu e minha esposa viemos aqui, nesse período agora que nós estamos retornando, uma família passou na porta da igreja, eu percebi, eu falei, o que foi? Posso ajudar? É claro que é o que a gente precisa fazer. Eles falaram, não, a gente está ouvindo algo, o louvor, e tem algo diferente acontecendo lá dentro. A família falou. Então isso é uma característica que nós temos. As pessoas não estão precisando entrar para perceber que está acontecendo algo diferente aqui dentro, que o poder de Deus tem se manifestado. Isso é uma característica que nós precisamos ter. Falar, André, então você não precisa pregar, pode descer.
pelo contrário, a gente precisa progredir a ideia dessa mensagem é o progresso. É a primeira, é que Jesus ia crescendo, é o desenvolvimento. A gente precisa ter isso na nossa mente. Cada manhã que a gente acorda, eu estou pregando isso, porque eu tenho vivido isso e tem mudado meu jeito de viver enquanto cristão, é orar cada manhã e falar assim, eu preciso ser melhor hoje. É porque acaba sendo um jargão, né? Que eu tenho que ser o melhor hoje do que eu fui ontem, né? Eu tenho que ser pior hoje do que eu vou ser amanhã. Tem alguma coisa assim, né, na sociedade. Mas isso é a palavra de Deus. Eu preciso progredir enquanto cristão. E isso vai fazer com que a nossa igreja, ela tenha características. Igrejas acolhedoras, igrejas evangelísticas, igrejas que servem à comunidade, igrejas implantadoras de outras igrejas. A gente vê muito isso, né? Na Nova Jerusalém, o pessoal falava muito, né? Parque União, acho que foi a Nova Jerusalém que organizou. E o pessoal falava muito isso, trazia isso muito à memória, porque é algo, você imagina, você organizou uma igreja e um trabalho está sendo feito que acaba superando, enquanto o trabalho eclesiástico, né, ministerial, a igreja mãe. Então, existem igrejas com perfis, e nós precisamos ter a nossa identidade. Qual é a proposta hoje? É que nós temos o compromisso, enquanto indivíduos, de nos desenvolvermos, enquanto igreja também, de nos desenvolvermos, e nas mesmas características que Jesus. A proposta para a igreja hoje é que a gente cresça em sabedoria, a gente cresça em estatura e a gente cresça no favor de Deus e dos homens por nós. E a gente vai caminhar, vamos lá. E ia crescendo em sabedoria. É bom que antigamente, agora com o data show é mais complicado. Quando a gente pedia a igreja para abrir a Bíblia, era o tempo da gente respirar, não tem mais isso, né? Mas deixa aí em Lucas 2,52 e eu bebo minha água. Jesus ia crescendo em sabedoria. Deus, se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai encontrar, o Heitor até orou isso pela manhã, né? ponto 66, né? Nós vamos encontrar 66 livros. Desses 66, quase 10%, 6 livros, são sobre sabedoria. Não sei se os irmãos sabiam disso. É Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, isso no Antigo Testamento, 5 no Antigo. E nós temos Tiago, que é chamado de Provérbios no Novo Testamento. Então nós temos 6 livros. O que isso quer dizer? Que Deus quer que nós sejamos sábios. Se a primeira característica registrada por Lucas sobre como Jesus viveu sua infância e juventude, adolescência e juventude, é a sabedoria. É a primeira coisa que Lucas... Não é à toa. E na verdade esse texto aparece 2 vezes. Em Lucas, eu não vou lembrar o versículo, isso aparece de novo, é lá para o 30. Ele fala isso 2 vezes, que Jesus ia crescendo em sabedoria. Isso precisa chamar a nossa atenção. Eu tenho, vou repetir, 42 anos. Se eu pegar todas as mensagens, obviamente eu não lembro de todas que eu já ouvi enquanto cristão, mas foram poucas sobre sabedoria. Eu não sei se os irmãos concordam, talvez eu esteja sendo injusto com os pregadores, mas a gente ouve pouco, eu ouço pouco, eu vou falar de mim então, não sei dos irmãos, ouço pouco sobre sabedoria. E é algo que a gente precisava ouvir bastante, e fazendo essa reflexão eu vi, cara, eu preciso ser sábio. Tem um provérbio, Provérbios 3,7, por favor. Provérbios capítulo 3, versículo 7, que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Talvez esse texto acabe nos constrangendo se alguém perguntar, você é sábio? Você falar, não, por quê? Por Provérbios para eu não ser sábio aos meus próprios olhos. Mas esse texto, ele está dizendo que eu não posso achar que por eu ser sábio eu sou autossuficiente, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. A gente lembra de Provérbios, o bem-aventurado, a primeira bem-aventurança de Jesus é o pobre em espírito, que é aquele que se encurva diante do Espírito Santo, é aquele que reconhece a soberania de Deus. O sábio, se eu me entendo por sábio, o perigo de eu me olhar e me entender por sábio é a autossuficiência. Senão a gente teria que tirar Tiago da Bíblia, quando ele diz assim, peça sabedoria, porque eu preciso fazer uma avaliação de mim mesmo e entender que eu preciso buscar esse conhecimento, essa sabedoria que estão registrados na palavra de Deus. Eu preciso ler. A gente fez uma campanha lá em casa, na família do meu pai, sobre ler, né? São 31 capítulos, Provérbios, a gente leu um por dia. A gente fez isso durante um tempo, foi muito edificante, e agora eu estou fazendo com a Melissa, minha filha. Ela já leu e ela está fazendo de novo. Porque o
o livro de Provérbios, e aí eu estou citando só um dos 6, ele tem um propósito de nos tornar pessoas melhores. No cotidiano, ele vai transformar nossa vida no cotidiano. Provérbios 2, do 4 ao 6. Vou abrir não, coloca aí por favor, Leandro. Se procurar a sabedoria, procure, né? É o nosso desafio hoje, procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Mas o capítulo 1, isso aí Provérbios está nos instigando a buscar a sabedoria. Isso aí é Deus, né? A gente às vezes não tem a compreensão de que Provérbios é a palavra de Deus. É Deus que está mandando a gente buscar. Isso aparece também em Tiago. Faça uma avaliação, Tiago 1,3, faça uma avaliação. Você está precisando? Peça. E aí o Provérbios capítulo 1, ele vai dizer o propósito desses livros, dos livros de sabedoria. Provérbios 1, versículo 3, versículo 2. Os provérbios, a sabedoria, né? Os provérbios de Salomão te ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Uma pessoa disciplinada, a compreender as palavras que dão discernimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Querido, você imagina uma igreja, ou nós mesmos, vivendo provérbios nas relações, nas discussões políticas, nos debates políticos. Eu viajei recentemente, né? Quero até agradecer a presença da Lidiane, do Rodrigo e do Rafael, que eles falaram que viram para me prestigiar. Muito obrigado por estarem aqui. Me sinto honrado. E a gente viajou junto recentemente e a gente debateu, e foi saudável, porque a gente colocou em prática o que Provérbios diz. Eu vou citar alguns textos, e aí, Leandro, me ajuda. Provérbios 10, 19. São 10 textos. Eu achei até, eu falei, poxa, é muito, né? Pode cansar. Mas a ideia é que a gente perceba como o livro de Provérbios e como a sabedoria que Deus deu a Salomão pode transformar nossas vidas. Nos debates políticos e ideológicos, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Você imagina você vivendo isso daí, nesse período aí de eleições. Ou no período no debate, agora 21, 23. Ou no debate, ou discutindo com alguém. Você imagina você vivendo isso num grupo de WhatsApp. Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Quão sofrimento nós vivemos nesses últimos dias, né? E não foi de agora, né? Nas últimas eleições. Nas últimas eleições a gente tem passado dificuldade porque a gente não tem cuidado da nossa língua. Aí Provérbios ele nos ajuda nos debates, né? Nas conversas acaloradas, a controlar a nossa língua. Tiago fala isso também, por isso que dizem que Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. E na orientação profissional, você pega um judeu, dificilmente você vai ver um judeu mal sucedido profissionalmente. Eu desafio você a buscar um judeu mal sucedido. Pelo contrário, você pega a maior nação ganhadora de prêmio Nobel é a comunidade judaica. Se ainda é, eu acredito que eu não esteja enganado, há um tempo atrás era. Olha o que eles vivem, Provérbios 20, 13. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Eles são dedicados ao trabalho. A gente precisa se dedicar. Pode abrir o próximo, por favor, vai abrindo. 22, 29. Já não lhe escrevi conselhos... 22, 29, né? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não trabalhará para a gente obscura. O provérbio está dizendo que se eu for bem sucedido, eu vou alcançar altos postos na minha profissão. Às vezes isso acaba despercebido. A gente vai falar isso no último ponto. A gente é tão dedicado às questões eclesiásticas, e eu tenho aconselhado os jovens que têm andado comigo. Recentemente eu saí com um jovem para a gente conversar. Ele falou, pastor, na minha igreja que eu estava eu não fazia nada, mas aqui agora eu estou trabalhando nessa área, eu estou trabalhando nessa área, eu estou trabalhando nessa área. Eu falei, cara, dá um tempo. Como é que está você vai casar, avô? Como é que está a sua profissão? Não, eu estou querendo sair da profissão porque eu estou querendo... Eu falei, não, cara, você tem que ser o psicólogo, ele, né? Você tem que ser o melhor psicólogo. Quem é o melhor psicólogo? É cristão? Aí ele falou, para ele é o Augusto Cury, né? Psiquiatra, ele é dessa área da mente.
E ele falou, é cristão. Eu falei, então, busque ser igual a ele. Provérbios vai falar também, você quer ser bem-sucedido? Procure os especialistas, ou ouça o melhor da sua área. Então, assim, eu estou citando isso porque a gente, às vezes, acaba se dedicando tanto ao reino e a gente esquece que Deus quer que a gente seja o melhor na nossa profissão. E a gente esquece que Deus escreveu isso para que a gente viva Provérbios. Aí nas relações conjugais, eu vou pular, não vou citar, mas Provérbios fala da relação de marido e mulher, fala que numa casa não pode haver brigas, que uma casa precisa ter paz. Isso aí é livro de Provérbios, falando das relações conjugais. Provérbios fala da administração de bens. Tem um texto de Provérbios que diz que o preguiçoso, a casa dele é mal cuidada. A casa do preguiçoso está em ruína. O quintal dele, o mato está grande. A casa do homem prudente, sensato, é uma casa onde a grama está parada e a casa está bem construída. Isso aí é Provérbios, falando da administração de bens. Provérbios fala de saúde. Fala que se eu guardo inveja, se eu guardo maus sentimentos no meu coração, eu adoeço. Aí você vem, não, porque a ciência diz que a falta de perdão produz câncer. Isso aqui foi escrito a Salomão quase 3.000 anos. 3.000 anos, um pouquinho menos. Atrás. Já estava escrito na palavra de Deus que se você guardar maus sentimentos no seu coração, você vai adoecer. Isso é Provérbios. Então a gente precisa ler a palavra, né? Ler, estudar a palavra de Deus, estudar o livro de Provérbios e buscar essa sabedoria como se busca a prata. Tá, André, o que eu vou alcançar sendo sábio? Marcos capítulo 6, versículo 2. Diz que as pessoas se impressionavam com a sabedoria de Jesus. Querido, eu falei isso, quem vai parar para ouvir uma pessoa tola? Uma pessoa que só fala besteira, uma pessoa que discute por nada. Quem vai parar para te ouvir? Quem vai parar para me ouvir? Vocês não estariam me ouvindo aqui, vocês iam levantar para ir embora, se eu fosse uma pessoa tola. Se eu não tivesse o mínimo de sensatez e de sabedoria divina, porque a gente vai ver que também tem diferença. Então a gente precisa. Abriu? Você não abriu não, né? Marcos 6, versículo 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Fica até aí. Você percebe que Jesus se preparou para o ministério, não foi à toa. Não dava como ele procurar sabedoria aos 30 anos de idade. Ele estava se preparando, então a gente precisa se preparar também. Tito, capítulo 2, versículo 10, Paulo vai dizer para Tito, ele está num contexto ali falando dos escravos, que os escravos não podiam mais roubar. Ele fala assim, aos escravos. E aí a gente vai fazer uma aplicação na relação patrão e empregado. Não roube seu patrão, mas se mostre inteiramente digno de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Que maneira eu quero aplicar esse texto? Se eu me torno digno de confiança, e nós lemos que a intenção do livro de Provérbios é me fazer uma pessoa justa, sensata, equilibrada, né? E estava até aberto. Justo, direito e correto, eu vou ser uma pessoa digna de confiança. Eu vou abrir as portas Paulo está dizendo isso para Tito. Tito, o empregado, ele vai abrir as portas, os ouvidos do ouvinte para a pregação do Evangelho, se eu viver uma vida digna. As pessoas vão parar para me ouvir. Isso está como eu falei assim, eu estou trazendo para vocês o que eu tenho vivido. Eu comecei a trabalhar agora dia 2, eu estou num propósito, eu vou compartilhar com os irmãos esse propósito para que sirva de exemplo. Paulo fala isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nesse exemplo, vocês podem me imitar. Meu desafio é, pelo menos numa semana, falar de Cristo para uma pessoa. Isso quer dizer que eu vou falar de Cristo para 52 pessoas durante o ano. Isso é um desafio, você pode botar se você botar um por mês, você vai falar para Jesus de 12 pessoas. Eu acho pouco, mas é uma opinião pessoal, não tem nada escrito na Bíblia. A palavra de Deus manda a gente pregar, tempo fora de tempo. Mas eu preciso estabelecer um padrão. Eu estabeleci um método. Eu estabeleci esse, de uma vez por semana. E aí eu estava na terceira semana, eu dei uma tacada só num carro. Eu estava num carro com 3 pessoas. Já matei as 3 semanas, já, né? E eles ouviram a palavra, ouviram o Evangelho. Eles deram a oportunidade, começaram a falar sobre criação do mundo. E aí eu falei, já vocês falaram, é minha vez de falar. E eles ouviram o Evangelho. Mas eles me ouviram e eles pararam para me ouvir. Eu falei, se vocês não quiserem ouvir, eu não falo. Porque Jesus fala para a gente pregar o Evangelho para quem quer ouvir. Eles falam, não, você pode continuar. Se eu fosse uma pessoa tola, eles não me ouviriam. Ele fala, não, André, muda de assunto, vamos falar outra coisa. Ia passar. Paulo está falando disso. Nós precisamos ser sábios para que a sabedoria produza em nós
respeito quando as pessoas pararem para nos ouvir. Essa é a intenção. Foi assim que Jesus usou a sabedoria e é assim que nós precisamos usar também na nossa vida. E aí, enquanto igreja de Cristo, o que a palavra de Deus diz para a igreja? Vamos ler Tiago 3, do versículo 3 ao 17. Vou dar uma acelerada. Quem é sábio... E aí Tiago, né, pergunta. Você vê que é um texto de sabedoria, né, do Novo Testamento. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Percebe que Tiago está preocupado se no meio dos cristãos haviam pessoas sábias, a preocupação. Então ele diz, como você vai demonstrar isso enquanto igreja de Cristo? Que você o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então a sabedoria vai te tornar uma pessoa humilde. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, que é a nossa, que é a que nós precisamos ter, ela é pura. Você percebe que a sabedoria que Deus dá para a gente, ela vai produzir pureza, porque a sabedoria, ela gera em nós discernimento do bem e do mal. Se a gente olhar para os textos, para os livros, em todos os livros de sabedoria, eles vão tratar do discernimento do bem e do mal. A sabedoria produz. Quando eu tenho discernimento do bem e do mal, eu consigo fazer isso aí, me manter puro, porque eu sei que aquilo ali vai me levar ao pecado. Então a ideia da sabedoria é manter a pureza. A igreja de Cristo, ela precisa ser uma igreja pura, e essa aplicação desse texto eu gostaria de fazer para a igreja. Se entra alguém aqui e vê uma igreja que tem vivido fora daquilo que Deus tem proposto, ele vai embora. Por quê? Porque Deus não vai se manifestar em nosso favor, e esse é o terceiro ponto, mas eu estou adiantando alguma coisa. Nós precisamos de pureza. A sabedoria, ela precisa produzir isso em nós. Pode deixar, por favor. Depois, ela é pacífica. Você entra num ambiente de briga, de intriga, de confusão, não vai entrar, não vai ficar. A igreja, ela vai esvaziar. Conflitos geram afastamento de pessoas. Então a igreja, ela precisa ser pacífica, amável, como o Kleber falou, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Nós temos produzido, a sabedoria, ela tem produzido em nós bons frutos. O que eu tenho feito que tem produzido frutos para o reino de Deus? O objetivo dessa mensagem é que haja esse desejo no nosso coração. Tem te incomodado não produzir fruto? Tem incomodado a nossa igreja não produzir frutos? Você fala assim, não, André, mas tem. Quais? Eu estou chegando agora. Não tem pouco, nem um mês, mês agora de janeiro eu estive ausente. Mas a gente precisa ter isso claro na nossa mente. A sabedoria deve produzir em nós uma igreja que ela é imparcial. Não importa se entrar aqui algum político importante, ou algum profissional bem-sucedido, ou entrar uma prostituta, um mendigo, não importa. A igreja vai tratar a todos de igual forma. A sabedoria que nós recebemos de Deus vai produzir isso em nós, uma igreja imparcial, uma igreja sem fingimento, uma igreja sincera, né? Que é o que essa palavra diz. Então nós precisamos de uma igreja sábia, de uma igreja que busque sabedoria constante e que isso seja crescente na nossa vida. Mas é uma igreja também que, aí, com a semelhança de Jesus, é uma igreja que cresce em estatura. Essa palavra estatura, ela é uma palavra grega, essa eu lembro, é elikia. Essa palavra ela pode significar estatura, altura, idade, e ela pode significar também maturidade. Eu vou pedir licença ao texto para aplicar na questão da maturidade. Porque a idade alguns já têm, né? Poucos têm, são imaturos com relação ao tempo de vida. Mas esse texto essa palavra ela é usada para falar de Zaqueu, quando Zaqueu era de baixa estatura. E ela é usada também no cego de nascença, quando Jesus cura ele. Os fariseus ficam com raiva, porque queriam saber por que Jesus, se Jesus tinha curado mesmo. Vão no cego de nascença, questionam ele, vão nos pais, e aí os pais, com medo dos fariseus, eles falam assim, ele já tem idade, ele já tem eliquia, ele já tem condições de responder por si só. Nós precisamos crescer em maturidade, e essa é a aplicação desse texto. O crescimento físico, ele acontece, mas paralelo ao crescimento físico,
Nós também crescemos, nós amadurecemos. Eu conversei isso com a Melissa essa semana. Falei, Melissa, você vai fazer 12 anos, você vai virar um adolescente, você precisa agir como um adolescente. Você não vai... A Iris, por exemplo, ela chora à toa. Se ela tem um brinquedo e alguém pega, ela chora, porque ela não sabe compartilhar. Um cristão imaturo, ele não entende o que é compartilhar os bens dele. Ele não consegue compreender que aquilo que Deus deu é para ele compartilhar. Isso é imaturidade, é um cristão imaturo. Um cristão imaturo, ele não sabe esperar. Ele age por conta própria. Isso é a criança. A criança não sabe esperar. O que ela faz quando você não dá o que ela quer? Ela chora. Você imagina um cristão, como eu vou falar de mim, 28 anos, chorando porque Deus não me deu alguma coisa? Ainda mais quando é claro que existem situações, por exemplo, eu orei pelo Caio, né? O Caio faleceu, a gente estava orando por ele. Ontem eu orei para Deus preservar a vida dele, ele morreu essa manhã. Deus não ouviu a oração. E isso precisa de maturidade para entender o não de Deus, precisa de maturidade para aprender a esperar Deus. E Jesus, ele ia crescendo nisso, nesse sentido, no crescimento físico e de maturidade também. Uma criança, ela não sabe tomar decisão, ela precisa de ajuda, ela precisa de orientação. Nós, enquanto cristãos, e eu acredito que muitos aqui já são maduros na fé, já têm tempo de caminhada com Deus, nós precisamos aprender a tomar decisão, aprender a ouvir a voz de Deus. Imagina, eu vou me citar para não ficar dando outros exemplos. Você imagina eu com 28 anos de cristão, não sabia discernir a voz de Deus. Não saber quando Deus está falando. Eu preciso saber quando Deus está falando comigo ou não. Eu preciso aprender isso. Eu preciso buscar isso. Se tem alguém aqui hoje nessa noite que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, tem alguma coisa errada. Principalmente se você já é maduro, se você já tem tempo. Não, a dificuldade para ouvir e tomar decisões é coisa de gente imatura. E aí fala, poxa, André, mas eu tenho. Então que essa mensagem ela nos leve a um outro nível de maturidade. A criança, ela tem dificuldade para aprender. Minha esposa é professora. Ela sofre ensinando. Por quê? Tem criança que não aprende, tem dificuldade. E ela precisa o quê? Do ABC, ela precisa dos números. Ela não consegue fazer multiplicação e divisão de cara. Por quê? Porque ela é imatura. Nós precisamos... eu preciso trazer aqui para o púlpito, o pastor Hugo, o pastor Heitor, alimento sólido. Questões difíceis. Se a gente ficar trazendo o básico, a gente vai estar tratando... Paulo fala isso em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, deixem de ser como crianças. Você fala assim, pô, André, você está trazendo uma palavra dura. Não sou eu, é a palavra de Deus. Essa palavra, ela me alcança. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. A palavra de Deus nos convida a sermos maduros. Paulo está dando uma bronca aí na igreja de Corinto, e ele fala de novo, 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais. Quem ele chama de carnais? Crianças em Cristo. Como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? É uma pergunta. Então, Paulo está dando uma bronca. Você fala, André, poxa, mas a gente não é assim. Mas é um cuidado que a gente precisa ter para não ser. É uma observação. Se nós já somos maduros, fica a observação, porque não há limite. Para Jesus não houve limite. Ele continuou crescendo e se desenvolvendo. E isso se aplica à igreja também. Nós não tem espaço para uma igreja de 92 anos cometer os erros que ela cometeu no passado. A gente precisa aprender com os nossos erros. Se nós somos poucos hoje, e se o motivo é algum erro que a gente cometeu, a gente precisa fazer avaliação. Estou fazendo um curso de gestão num curso tem uma matéria de gestão de projetos. Dentro da gestão de projetos, a gente tem uma matéria que é uma avaliação. A gente precisa avaliar. Isso aí não se aplica só a projetos, mas à nossa vida no dia a dia. A gente precisa avaliar onde a gente tem errado. O pastor Wilson, né, pai da Lidiane, ele falava muito do pecado de estimação. Eu não posso ter um pecado que anda comigo, eu não posso. Eu preciso aprender a vencer esse pecado. Você fala assim, não, mas eu tenho algo em mim que vive aparecendo, batendo na minha porta, eu sempre caio. Eu não posso, enquanto um cristão maduro, continuar cometendo os mesmos erros. Eu preciso aprender a vencer. Eu tenho um Deus que habita dentro de mim,
que me habilita e que me torna maduro o suficiente para olhar onde eu tenho errado e me desviar desse caminho e aprender a caminhar. Aprender a olhar para esse problema e para essa dificuldade e superá-la. Uma igreja madura, ela olha para os erros que ela cometeu e ela não comete mais. Eu tenho em casa, a Débora fala, tudo eu anoto, principalmente em planilha. Eu tenho lá os erros que eu já cometi, que eu não posso cometer. E quando alguém faz alguma coisa e eu vejo que eu não posso cometer, eu anoto também. E isso é sabedoria. Dizem que inteligência é você repreender com os erros dos outros, né? Não. Inteligência, isso não é Bíblia não, tá, irmãos? Mas inteligência é quando você aprende com os próprios erros. Sabedoria é quando você aprende com os erros dos outros. Não deixa de ser verdade. Eu não preciso errar para não cometer aquele erro. Então, quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, eu anoto. Principalmente pastor, que é a minha área ministerial. Quando algum pastor faz alguma coisa comigo, ou quando faz alguma coisa em alguma igreja, eu anoto. Para eu não esquecer. De vez em quando eu vou lá e leio. Porque isso tem que estar na minha mente. Paulo ele fala isso, Paulo não, o autor de Hebreus fala isso. De fato, embora, Hebreus 5, do 12 ao 14, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência do ensino da justiça. Olha o discernimento aí, ó. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, essa é a palavra que eu queria, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você percebe que sabedoria e maturidade têm uma relação muito intensa na Bíblia. Todo texto que a gente vai ler sobre maturidade vai falar sobre quase todos, né? Vai ter uma sementinha ali do discernimento que a gente precisa ter, de bem e de mal. Por quê? Quando eu tenho sabedoria, eu me torno uma pessoa madura. E eu preciso, volta aí a frase, a palavra anterior, mas eu preciso de um exercício constante. É o que Jesus fazia, ele ia crescendo, ele ia se exercitando. Porque Jesus, sendo Deus, ele abre mão de ser Deus, e ele sabia, porque por sendo Deus, que ele precisava se exercitar, ele precisava colocar em prática aquilo que ele precisava para ser maduro. Então a gente precisa disso. Eu estou dando um exemplo que eu anoto, é para que sirva de exemplo mesmo, para que vocês façam também, anotem onde nós erramos, para que a gente acerte. E finalizando, Jesus ia crescendo em graça diante de Deus e dos homens. Eu, sinceramente, a Débora, ela é minha cobaia com relação às mensagens. E eu falei, Débora, eu preciso explicar o que é crescer em graça. E quando a gente não se aprofunda no texto, e por isso que a palavra de Deus ela é tremenda, a gente acaba achando alguma coisa do texto e na verdade não é. Eu achava que Jesus crescia em graça. Não sei se alguns irmãos já pensaram assim, se eu estou sozinho. Se eu estou sozinho não tem problema não, já me corrigi. O texto, Lucas está dizendo que não é que Jesus crescia em graça, mas que a graça de Deus sobre Jesus crescia. Aí alguém vai falar, poxa, isso é óbvio, André, você não percebeu? Não, eu não percebi, irmãos. E aí eu falei assim, Senhor, eu preciso ensinar isso, porque esse texto está no meu coração. E aí Deus me deu esse entendimento, e aí Deus colocou no meu coração 4 exemplos, para a gente finalizar, de como a graça de Deus, e aí a palavra graça ali não é a mesma graça de Efésios, quando diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está falando de uma graça, de um favor de Deus sobre nós. Uma benevolência, uma bondade. Eu vou dar esses exemplos. São 4, eram 3, mas no meu coração apareceu mais um. José é um exemplo claro do que é o favor de Deus sobre a vida de um indivíduo. Dificilmente, a gente não vai achar erros que José cometeu. Porque José a Bíblia narra a vida de José como um homem que estava no caminho, não abandonou o caminho, independente das circunstâncias. E o favor de Deus sobre Jesus era um favor que estava sobre a vida de Jesus, independente das circunstâncias. Porque Jesus sofreu. E o autor de Hebreus ele vai dizer que as mesmas tentações que nós temos, Jesus teve também. Então, Jesus precisou vencer as questões da sexualidade, que nós temos dificuldade, as questões dos relacionamentos. Os textos que eu citei aqui de Provérbios, que nós temos dificuldade de vencer, Jesus superou, ele venceu. Mas a graça de Deus estava sobre a vida dele para que o ajudasse a vencer, assim como está sobre nós. O texto de
Gênesis 39, versículo 21. Coloca aí, por favor, Gênesis 39, versículo 21. Mas o Senhor estava com ele, com José, e o tratou com bondade. Pode deixar só. E concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. O texto está dizendo, essa palavra bondade, ela é hesed. É a palavra em hebraico. Essa palavra, ela quer dizer favor. Se a gente for traduzir para o grego, ela seria até a mesma palavra da graça de Deus, que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. É a mesma palavra. Hesed. A graça de Deus, o favor de Deus estava sobre José, o habilitando a permanecer no caminho, porque Deus tinha um propósito para José, e Deus o favorecia para que ele não saísse, o favoreceu para que ele não saísse desse caminho. A graça de Deus crescia sobre a vida de Jesus para que ele não saísse, para que o ajudando a permanecer no caminho. A graça de Deus estava sobre a vida de José para que ele conseguisse permanecer no propósito que Deus estabeleceu para ele. Isso acontece também com Davi. Na posse do pastor Hugo, foi pregado Salmos capítulo 23. E aí Davi também é um homem que foi chamado por Deus para um propósito, para ser rei de Israel. E aí Davi, ele foi chamado e ele passou por um período em que foi difícil perceber que aquilo que Deus o chamou para realizar se cumpriria. Assim como José também. Lá na infância, na adolescência, Deus revela para José: José, seus pais se curvarão até você, seus irmãos se curvarão. Ele tinha uma compreensão do sonho de Deus para ele, mas ele tinha dificuldade de ver aquilo se cumprir. Como eu, o menor da minha família, um dos menores, os meus pais vão se curvar. Mas ele permanecendo no caminho e o favor de Deus sobre a vida dele, o habilitou a conseguir o que Deus queria para a vida dele. Assim foi com Davi também. Esse recede, o favor de Deus sobre Davi, o habilitou a perseverar. Saul tentou matar Davi, outros homens tentaram matar Davi, e Davi permaneceu, porque Davi ele tinha uma consciência. A gente vai ver, eu estou dizendo isso porque no Salmo 23 mostra isso, que o favor de Deus estava sobre a vida dele. Diz assim, último versículo: sei que a bondade e a fidelidade. A bondade ali é tove, a palavra, é bondade mesmo. Mas a palavra fidelidade é a mesma palavra usada para José, recede. É o favor de Deus. Traduziu ali o autor da NVI e traduziu como fidelidade. Eu prefiro favor. Se você olhar nos dicionários, você vai ver benevolência e favor. Se você olhar o Salmo 23, Davi ele está dizendo assim, eu entendo muito bem por que Deus guarda, que Deus está comigo, porque Ele me preserva em meus aos inimigos, porque é o que o Salmo 23 fala. Eu consigo me alimentar na presença dos meus inimigos, porque o Senhor me guarda, porque a bondade e o favor de Deus estão comigo, me habilitando a isso. Vocês percebem que faz mais sentido você olhar para essa palavra como favor. Isso aí é uma tradução pessoal, mas que é possível, tá? Eu não estou inventando nada, outros autores também o fazem como favor de Deus. Quando a gente olha para Daniel, não está aí no texto, mas é Daniel capítulo 1, versículo 9. Deus faz a mesma coisa com Daniel. Deus quer que Daniel cumpra o objetivo proposto para ele. E aí, Daniel 1, 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. O favor de Deus, ele se manifestou no responsável por Daniel. Isso aí é aquele episódio que eles que tinham que se alimentar com a comida da Babilônia e ele escolhe se alimentar com legumes, uma outra forma de alimentação. E o favor de Deus estava sobre Daniel, fazendo com que o que Deus colocou no coração dele se cumprisse. E aí eu vou finalizar com Maria. Lucas 1, versículo 30, e a gente já está finalizando. Lucas 1, 30. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada. E esse eu vou abrir aqui, porque tem um outro, eu não lembro qual é, acho que é o 26, deixa eu confirmar aqui. Essa mesma palavra ali, que está ali, Maria, você foi agraciada, é a mesma palavra que está em Lucas 2,52, que o favor de Deus estava sobre a vida de Jesus. Lucas 1, versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada. Esse agraciada é o superlativo do charis, que aparece em Lucas 2,52. É muito agraciada. Eu finalizo com ela, esses exemplos de que o favor de Deus sobre a nossa vida, ele nos habilita
para que o favor de Deus sobre os homens também esteja sobre nós, e nós concluamos, né, a gente consiga cumprir o objetivo que Deus tem para a gente. A graça de Deus, ela promove isso. Maria, ela foi convidada pelo anjo e por Deus, e ela se submeteu a isso, a risco de morrer, porque a mulher que engravidava antes do casamento, ela era condenada à morte. E Maria, ela aceitou esse desafio, ela correu o risco, assim como José correu o risco, assim como Daniel, assim como Davi, correram o risco em obedecer. E eu finalizo com Jesus ia crescendo, porque Jesus aceitou correr o risco por nós. E o favor de Deus sobre a vida dele o habilitou a chegar até a cruz e morrer e concluir a sua missão. Esse é o desafio que nós temos, é o último, encerrando. É o desafio de nos mantermos debaixo do favor de Deus. Todos esses que eu citei foram obedientes. Obediência incondicional. A obediência incondicional ao que Deus propõe para a gente, enquanto indivíduos e enquanto igreja, nos habilita a concluir a proposta que Deus tem para a gente enquanto igreja, a concluir o nosso objetivo. Então, o desafio nosso hoje, que é para a gente levar para a semana, é busque sabedoria. Seja sábio enquanto indivíduo, porque nós vamos ser conhecidos como uma igreja sábia, uma igreja pura, amável, cheia de misericórdia, uma igreja pacífica, uma igreja com características de igreja sábia. Faça também, sejamos uma igreja madura. Seja maduro no seu trabalho, seja maduro no casamento. Aplique a sabedoria de Deus no seu lar, na relação profissional, no dia a dia, nos debates, né, com os seus filhos. Isso vai te preservar, vai te dar saúde. O desafio para a nossa semana é que a gente se coloque debaixo do favor de Deus e dos homens. Como? Obedecendo incondicionalmente, como esses exemplos que eu dei. Essa é a proposta para a gente, é o que a palavra de Deus tem aos nossos corações. E eu encerro essa mensagem dessa forma, te convidando a colocar em prática essas 3 características que Jesus colocou e ele perseverou, né? Ele perseverou em viver dessa forma. Amém? Vou orar por nós para que Deus ele nos ajude a viver aquilo que nós ouvimos nessa noite. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra nos nossos corações, ela divide os nossos pensamentos, Pai, e nós temos plena convicção de que o objetivo da Tua palavra é transformar nossas vidas. Então, Deus, que a palavra de hoje ela se torne verdade no nosso dia a dia, que haja o desejo no nosso coração de continuidade no nosso relacionamento contigo. Mesmo, Pai, que alguns achem que já chegaram ao nível suficiente, nós percebemos através da vida de Jesus que não há limites, Deus, no nosso relacionamento contigo. Que haja em nós, Pai, o desejo intenso de buscar por sabedoria, para, como a Tua palavra diz, que sejamos pessoas melhores, Deus, que as pessoas nos olhem, Deus, como cristãos autênticos, seguidores de Cristo, que a sabedoria que Jesus viveu, nós também vivamos, Pai, que as pessoas olhem para nós e vejam pessoas exemplares. Paulo nos exorta, Timóteo, Deus, a ser exemplo dos fiéis, que nós sejamos também, colocamos em prática, Deus, aquilo que a Tua palavra tem registrado, principalmente no que diz respeito à sabedoria, Deus. Que nós sejamos também cristãos maduros, Pai, que a gente aprenda a compartilhar, que a gente aprenda a esperar, que a gente aprenda a tomar decisões, que a gente aprenda com os nossos erros, Pai, que esse entendimento, que essa maturidade, Pai, produza cristãos sinceros, verdadeiros, cristãos, Deus, que sejamos exemplos, admirados, Deus, que as pessoas parem para nos ouvir, assim como paravam para ouvir Jesus Cristo, Deus. Então, que a gente seja esse tipo de cristão, que a gente seja esse tipo de igreja, Pai, que a gente busque isso intensamente, mas que sejamos também indivíduos e igreja, Pai, que receba do Teu favor. Nós não vamos conseguir, Pai, realizar o propósito como igreja e como indivíduos sem o Teu favor e a Tua graça sobre nós. Então, nosso pedido nessa noite, que a Tua mão esteja sobre as nossas vidas, como esteve sobre José, como esteve sobre Davi, como esteve sobre Daniel e como esteve sobre Maria, Deus, a Tua mão esteja sobre nós também. Que sejamos parte daqueles que recebem da Tua graça e do Teu favor. Que em nós, Deus, brilhe a Tua luz, Teu favor esteja intenso de maneira que as pessoas vejam as Tuas boas obras e tão somente o Teu nome seja glorificado. Essa é a igreja que nós queremos e essa é a igreja que nós queremos e buscaremos ser hoje e durante a nossa caminhada aqui em São Cristóvão. Pai, nós pedimos que o Teu amor, que a Tua graça, Deus,
e que as tuas misericórdias, o teu consolo estejam sobre as nossas vidas durante essa semana. Alcance a vida de cada um que está aqui presente, Deus, e sobre a tua igreja espalhada sobre a face da terra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chamar o Douglas aqui, ele vai fazer um pós-lúdio para a gente, para eu poder ir junto com o pastor André para os cumprimentos, depois da oração final. Só dar alguns avisos rápidos. A irmã Marlene Franco nos enviou um recado a respeito da Pérola, sobrinha dela, sobrinha da irmã Marlene Franco. Ela vai operar o pulmão no INCA. Ela já operou os rins e, graças a Deus, passa bem. E agora terá uma cirurgia do pulmão. E eu quero pedir orações também pela minha mãe. A minha mãe, irmãos, eu sou muito calado, os irmãos já devem ter reparado isso, no que tange a questões pessoais. Eu não sou de abrir o coração para muitas pessoas. É meu mesmo, não é defesa, não é nada disso. Não é nada da profissão de psicólogo, não tem nada a ver com isso. É meu, cada personalidade, a pessoa tem uma personalidade, tem um jeito de ser, né? Talvez por isso muitas pessoas nos procurem quando querem falar algum segredo, que eu não sou de falar mesmo. Quem contar para mim sabe que vai para o túmulo mesmo. Então, a minha mãe está com câncer, e aí o pastor Hugo conversou comigo, falou: pastor, conversa com a igreja e tal, mas eu tenho que perguntar à pessoa se ela gostaria de ser exposta, né? Porque é uma exposição, né? Você está expondo publicamente a pessoa. Claro que é por um bom motivo, que é o motivo de oração, mas está sendo exposta. Então eu respeito muito isso nas pessoas. Então eu conversei com a minha mãe e perguntei: a senhora gostaria que colocasse o nome da senhora em oração lá na igreja, informar a igreja que a senhora vai operar, vai passar pelo processo de rádio e quimioterapia? Sim, pode falar. Aí foi até um milagre, porque ela também é do mesmo jeito que eu. Ou melhor, eu sou do mesmo jeito que ela. Então, orem pela minha mãe, o nome dela é Dona Deise Luce. Dona Deise Luce. Aí, orem por ela. Eu creio no poder de Jesus, nós cremos. Eu creio que Jesus cura, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre o será. Então vamos orar por os enfermos da nossa igreja, lembrando também de orar pela Pérola e pela minha mamãe, em nome de Jesus. Fique de pé, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Agradecer mais uma vez ao pastor André pela palavra. Quantos foram abençoados aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus, eu também fui muito abençoado por essa palavra. Como é bom ver um homem de Deus guiar a igreja dele nos caminhos pela palavra do Senhor e vir trazendo isso aos nossos corações e mentes, transformando nossa vida, trazendo para nós o prazer da leitura, da reflexão da palavra de Deus, muito bem exposta. Deus abençoe a vida do pastor André e obrigado pela palavra. Eu recebi muito sua palavra, a palavra de Deus através de você, melhor. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pelo feito do Senhor nesse lugar. Obrigado, Deus, porque ao recebermos a Tua palavra, é maravilhoso, Deus, é espetacular sentirmos o poder do Espírito Santo, Deus, que vem nos guiando e conduzindo-nos, ó Pai, pelos textos sagrados, ó Pai. E cada texto, Pai, que é lido, que é refletido, ó Pai, em nossas vidas, é algo que vai gerando transformações, vai, como diz o profeta, como um martelo que esmiuça a pedra, Senhor, vai quebrantando corações, vai, ó Deus, nos fazendo refletir sobre a real posição que estamos diante de Ti, faz-nos refletir sobre a real posição que estamos em relação à nossa espiritualidade para contigo, faz-nos refletir, Senhor, através das atitudes que estamos tomando, Deus, em relação aos ensinos da Tua palavra ao longo dos anos, ó Pai, que temos de convertidos. Deus, obrigado pela Tua palavra, Deus, que ao adentrar o nosso ser, quando nós estamos de corações e mentes abertos, a Tua palavra realiza de fato um milagre, Senhor.
vai transformando nossa mente, vai transformando o nosso coração, vai mudando e transformando as nossas relações, vai aumentando a nossa fé, vai direcionando-nos, ó Pai, para aquilo que é a vontade do Senhor, boa, perfeita e agradável. E assim como o teu servo muito bem colocou aqui, em Lucas 2,52, que assim como Cristo Jesus, ó Pai, cresceu na graça de Deus, no conhecimento, na estatura, Deus, nós também, ó Pai, possamos crescer, Deus, crescer na graça, no conhecimento do Senhor a cada dia, Pai. Ó Deus, como é maravilhoso, Pai, nós estarmos numa igreja, Deus, em que a Tua palavra, quando é pregada, gera isso, essa paz nos nossos corações. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar. Dá-nos, ó Pai, uma semana rica. Dê-nos, ó Pai, uma semana abençoada. Dê-nos uma semana, ó Deus, cheia de milagres e de oportunidades, Senhor. Oportunidades de pregação da Tua palavra e de vivência nela. Oportunidades, ó Deus, que o Senhor vai nos dar, de, ó Deus, professarmos a fé em Jesus com a nossa vivência e com o nosso conhecimento, através da sabedoria que vem do alto. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, bondoso, maravilhoso e sábio Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, permaneçam conosco hoje e para tudo sempre. A igreja do Senhor diz: excelente semana. Dá 3 abraços aí no irmão que está ao seu lado e diga a ele: uma excelente semana para você, em nome de Jesus.